Como será a nova capital desse mundo? Qual vai ser a libertação que nós vamos ter? Qual a solução para resolver os problemas para sempre? É isso que a gente vai entender na lição nessa semana. Vem comigo! E aí, meus saleiros e minhas luminárias, bem-vindo ao nosso canal mais uma vez. Estamos aí no último estudo desse trimestre, passamos uma temporada inteira aí, uma temporada de muitas emoções. Teve uma semana que eu não consegui gravar o vídeo, você sabe aí o porquê, ficamos doentes, mas todo incentivo, carinho de vocês está guardado aqui no meu coração. Muito obrigado por você fazer parte desse canal, dessa família e compartilhando os vídeos também, pregando o evangelho de alguma forma. Muito obrigado mesmo. Vamos estudar então a última lição desse trimestre. Mas antes aqui da gente entrar na lição, por favor, mais um pedido, mais uma vez, se inscreva no nosso canal, deixa aqui a sua curtida, comente também, a gente tenta responder todos os comentários na medida do possível aí, mas faça parte do canal e principalmente compartilhe os vídeos. Tema da nossa lição nessa semana, libertação final. Qual é o texto que a gente vai entender essa libertação? Apocalipse 21. Estudamos alguns capítulos de Apocalipse nessas últimas semanas e vamos estudar agora o capítulo 21. A nossa tirinha, o que dá para a gente compreender na tirinha a partir do título e a partir do texto. Dá uma olhada comigo aí, vamos lá, vou dar uma olhada comigo aí. Nós temos o primeiro quadrinho. No primeiro quadrinho tem um jovem e esse jovem está segurando uma placa dizendo o seguinte: justiça social e igualdade, a solução para este mundo. E tem um xizinho ali suave nele, dizendo que isso não é realmente a solução. Para o outro quadrinho nós temos uma jovem. Religião e política devem trabalhar juntas para trazer a paz à humanidade. Será mesmo? Tá outro xizinho. Então, no próximo quadrinho nós temos dois jovens aí e eles não estão dizendo nada. A fala aí é de alguém lá do alto. Sejam luz do mundo e sal da terra. Mas lembre-se de que a sua esperança vem do alto e que meu reino não é deste mundo. O que a gente pode entender dessa tirinha? Qual é a esperança desse mundo? Muitos têm ideologias e esperanças humanas. Muitos adventistas, por exemplo, pensam dessa maneira. A justiça social, a igualdade é importante? É, mas não vai resolver os problemas do mundo. E o que a gente falou durante todo o trimestre, religião e política não trabalham juntos e tem gente que acha que a solução vai vir de um político. Nós temos aqui que a solução deste mundo, a esperança para esse mundo, vai vir do alto. Vai vir quando tudo isso acabar e nós estivermos numa nova terra. E é exatamente isso que o capítulo 21 traz para a gente lá de Apocalipse. Nós temos ali detalhes da Nova Jerusalém, da nova terra, como vai ser, só bênção pura, sem mistura. E é dentro disso que nós vamos nos aprofundar, compreender o texto e trazer para dentro da lição. Você sabe o que está lá no artigo 18 da Declaração dos Direitos Humanos, que foi escrita em 1948? Ela fala o seguinte: todo ser humano tem direito à liberdade de pensamento, de consciência, de religião. Esse direito implica a liberdade de mudar de religião ou de convicção, assim como a liberdade de manifestar a religião ou convicção, sozinho ou em comum, tanto em público quanto em privado, pelo ensino, pela prática, pelos cultos e pelos ritos. Esse documento está traduzido em mais de 514 idiomas por todo o mundo. E muitos países pegaram os direitos dos humanos, essas declarações, e começaram a implantar as leis dentro dos seus países para poder melhorar. Agora, teve muito país que não aceitou isso. Só que a gente sabe como o mundo está. Guerras, quando a gente fala de guerras, não só das guerras bélicas, que a gente vê aí como na Rússia, a Ucrânia, como outras que tiveram antes, mas olha a guerra do tráfico de drogas. As pessoas cada vez com menos amor, mais complicado, o pecado tomou conta. E as esperanças das pessoas muitas vezes são colocadas dentro de documentos e líderes políticos. Como a gente falou na introdução aqui, a nossa salvação, a nossa esperança, ela vai vir do alto. A palavra advento significa vinda. E toda a nossa esperança, todo esse sofrimento vai acabar com a vinda de Jesus, com o seu reinado aqui na terra. Na verdade, não aqui nessa terra, né? Uma terra renovada, como a gente aprende lá em Apocalipse 21, estudando o livro de Apocalipse. Um lugar onde nunca mais vai ter dor e sofrimento. A gente vai entrar nisso daqui a pouquinho. Mas Jesus preparou tudo e fez de tudo para que eu e você pudéssemos ser salvos. Até o nome Jesus significa aquele que salva.
Então, no nome dele também nós temos ali, né, a simbologia de salvação. Vai chegar um tempo que todos os cristãos verdadeiros, aquelas coisinhas boas que tem no mundo aqui, nós vamos ser privados disso. E os 7 últimos capítulos de Apocalipse, eles trazem coisas bem interessantes. Por exemplo, do capítulo 15 até o capítulo 20, nós temos ali a questão de julgamento, de juízo de Deus. E o juízo vem sobre os ímpios, sobre aqueles que impõem, inclusive, seus filhos a seguirem a marca da besta, vem um juízo sobre eles. As 7 pragas, como nós sabemos, só vão atingir aqueles que não aceitaram Jesus. Então, dentro desses capítulos, nós temos o juízo de Deus e mostra claramente ali um movimento para chegar na libertação do povo de Deus, que são os capítulos 21 e 22, trazem a recompensa, a verdadeira liberdade para aqueles que acreditaram em Jesus Cristo e seguiram os seus mandamentos. Quando a gente vai para o capítulo 17 de Apocalipse, a gente vê ali uma cena de juízo. E esse juízo, ele já é a sentença. Ele já traz a sentença final para a meretriz. E o interessante é que quando a gente pega o capítulo 17 e 18, tem uma resposta a uma pergunta que é feita lá no 5º selo. Até quando o Senhor não vai nos vingar? As almas que estão debaixo do altar clamam isso. E almas ali a gente tem que entender que é uma simbologia de pessoas, dos mártires que morreram. Está lá no 5º selo. Então a resposta vem aqui. Jesus, ele é justo e chega à sentença para aqueles que perseguiram seu povo, mataram seus profetas, mataram aqueles que levantavam a bandeira de Cristo. E aí, como eu disse, o capítulo 21 e 22 é bênção pura, sem mistura. Gente, imagina por um momento. Não mais morte, não mais lágrimas, não mais dor. É algo que dentro do nosso contexto hoje é até meio impossível de acreditar, mas é algo que nós sonhamos e desejamos. Fala a verdade, não é? Essa é a liberdade que nós vamos ter. Mesmo difícil de acreditar, é uma realidade que as promessas de Cristo se cumprem e nós vamos ser libertos de toda essa maldade em nome de Jesus. Certeza que muitos que estão assistindo aqui são casados, outros são solteiros, isso aí é óbvio. Mas a lição traz pra gente uma comparação muito interessante. Você que é casado aí, você vai entender um pouco melhor, e você que é solteiro, pega a visão. Deus, ele compara o nosso relacionamento com ele com um casamento. Exatamente isso. E o que é o casamento? É você estar apaixonado por uma pessoa, você amar a pessoa e querer estar com essa pessoa o resto da vida. Aí você chega até o casamento. E Deus, ele quer passar a eternidade com a gente. Existem alguns relacionamentos à distância, né? E a pessoa tá doida para poder casar, para ficar junto ali e nunca mais se separar. Pelo pecado, a gente está separado de Deus fisicamente. E ele quer que a gente se una a ele o quanto antes. Mas temos que levar a mensagem para outras pessoas. E assim é dentro do casamento também. Como que funciona? Você que é casado, você vai entender melhor. Quando duas pessoas se casam, elas abdicam, elas abrem mão de algumas coisas para que o casamento funcione. E abrem mão por quê? Por amor e não por obrigação. Não dá para, quando você se casa, viver da maneira que você quer como se você fosse solteiro. Aí a coisa vai desandar. Quando existe amor, as pessoas querem estar juntas. O relacionamento que Deus quer conosco é esse de amor. Ele nos dá a liberdade de escolha. E quando nós amamos a Deus, olha que coisa interessante. Você que está aqui me assistindo, você foi obrigado a aceitar o batismo, aceitar fazer parte dessa igreja? Eu creio que não. Quando você decide tomar parte de Deus na sua vida, aí ele coloca a lei dentro do seu coração. A gente sabe da história que um anjo, ele decidiu não mais amar a Deus, se rebelar contra Deus. Uma liberdade de escolha. É um risco que Deus colocou quando ele deixou ali o livre-arbítrio. A gente falou sobre isso, era um risco. Satanás escolheu, mas nessa nova terra não vai mais haver a possibilidade de pecado. Por que não vai mais haver essa possibilidade? Porque o mundo inteiro já viu o que o pecado faz. Eu e você sentimos na pele as consequências do pecado. Então a gente nunca mais vai querer pecar. Inclusive os anjos do céu. Esses anjos não vão pecar porque eles viram como destruiu, como isso abalou o céu, como isso destruiu o ser humano, como isso abalou a terra. Então nunca mais vai haver pecado. E Deus dando essa liberdade do livre-arbítrio
A liberdade daqueles que aceitaram estar do lado dele no céu vai provar de vez por todas para toda a humanidade que as acusações de Satanás não faziam sentido nenhum. Então, assim como no casamento tem que haver cumplicidade, companheirismo, amizade, fidelidade, assim tem que ser o nosso relacionamento com Deus. Entendeu? Pegou a visão, meu jovem? Nosso momento hipertexto tem algumas perguntas. E essas perguntas, elas praticamente já foram respondidas no que a gente estudou. Mas vamos pensar aqui um pouquinho. A lei de Deus, ela nos protege. Nos protege dos nossos desejos da carne. Ela mostra pra gente ali o que é certo, o que é errado. E qual é o grande perigo de nós tomarmos as nossas decisões por nós mesmos? Nós não sabemos o que queremos. Enganoso é o coração. Lembra que fala lá em Jeremias? A gente não consegue dominar o nosso coração e a maioria das decisões que nós tomamos sozinhos, sem orientação de Deus, vai dar ruim, não é verdade? Só que mesmo assim ele nos dá essa possibilidade de escolhas, de tomar as decisões. Ele não te obriga. Por quê? Porque ele não quer robô. Ele quer que nós o adoremos por amor. Lembra que a gente falou do casamento? Por escolha, livre, espontânea vontade. E esse amor é tão grande que Jesus abriu mão da liberdade dele, exatamente. Ele abriu mão do céu para poder vir aqui na terra, sofrer aqui na terra com a sua morte, sentiu as consequências do pecado na sua carne, sentiu fome, sentiu frio, sentiu dor. Então ele abriu mão de toda a majestade dos céus por mim e por você. Então nós vamos ser libertos. E agora a gente vai para a nossa rede semântica. Essa é a palavrinha que a gente tem, liberdade. O que isso traz para você? O que vem à sua mente? Veio muita palavra aqui na minha cabeça, mas eu só vou deixar uma para você. Não, você também quer colher de chá assim? Você tem que pensar e trocar uma ideia com a sua turma. A palavra que veio para mim é resiliência. Ou seja, é confiar, é esperar, é não desistir. É confiar que tudo isso vai passar. E na Bíblia existem mais de 3.000 promessas. E a maior delas é que lhes enxugará dos olhos toda a lágrima. Ou seja, a volta de Cristo. Confia nisso. Troca a ideia com a sua turma aí, coloca as palavras. Se você quiser colocar uma palavra que você pensou aqui nos comentários também, fica legal pra gente aí poder trocar uma ideia. Você já passou por uma situação que quando você conseguiu resolver aquela situação, você sentiu aquele alívio, aquela sensação de alívio? A gente imaginar uma nova terra, um novo céus, sem dificuldade nenhuma, sem sofrimento nenhum, não dá um certo alívio pra gente? E essa vai ser uma sensação que nós vamos sentir maravilhosa. Agora imagina essa sensação para Cristo. Aquele que foi crucificado, que derramou todo o seu sangue por mim e por você, que ali na cruz, agonizando, ele olha para o céu e fala ali o teletestai, ou seja, está consumado, está feito, cumprida a missão. Só que após a missão dele, agora vinha a escolha das pessoas de aceitar ou não o sacrifício de Cristo na sua vida. E imagina o alívio, o sorriso dele, vendo que você aceitou esse sacrifício e que no céu, na nova terra, você nunca mais vai sofrer. Gente, isso é algo que, assim, quando eu estudando a lição, pensando, isso me encheu de esperança. E me encheu de alegria poder ver o sorriso de Cristo feliz, porque eu vou estar lá. É o sonho que eu tenho, é o desejo que eu tenho e eu luto por isso todos os dias. Lembra que do momento hipertexto a gente falou que Jesus abriu mão da liberdade dele? Ele entregou toda a vida dele por mim e por você, e não porque nós merecemos. Não merecíamos nada, mas por amor. Ele traz um presente. E aí cabe a cada um de nós aceitar esse presente das mãos do próprio Cristo. E é um presente de graça. A graça divina. Sem você precisar fazer mais nada, ele já fez. O que a gente tem que fazer é aceitar. E como a gente pode fazer isso? Como a gente pode aceitar isso? Está lá em Apocalipse 14, né? Aqui está a perseverança dos santos, aqueles que guardam os mandamentos de Deus e têm testemunho em Jesus. E agora vamos lá. Isso não é nada fácil. Nos dias de hoje, muito difícil. Mas quem decide isso é tomado de coragem, uma coragem que vem de Jesus Cristo. Então, meu jovem, olha aqui para mim. Meu saleiro, minha luminária, olha bem aqui para mim. Tome essa coragem. Seja ousado em aceitar, testemunhar a fé de Jesus Cristo, em guardar os mandamentos dele. Tudo isso por amor, tanto dele para conosco, quanto também de nós para com ele. Capítulo 21 de Apocalipse traz detalhes sobre a Nova Jerusalém, que quando você começa a estudar a fundo, buscar ali, você viaja literalmente até essa cidade. Os
Sabemos que vão ser ruas de ouro, as casas vão ser de ouro, 12 fundamentos, 12 portas, a cidade vai ser gigantesca, vai ser como um cubo, pelo que se descreve lá em Apocalipse 21, mas nada disso vai se comparar a estar ao lado de Cristo. Nós não vamos precisar de sol, porque o sol da justiça vai brilhar. A glória de Deus vai ser tão forte que nós não vamos precisar de sol. E imagina você chegando ali, encontrar os mártires, os profetas, os heróis da fé, os anjos, você bater um papo com o seu anjo da guarda. Meu anjo da guarda vai falar assim, rapaz, quando você era jovem ali, adolescente, você deu um trabalho. O Beto já deu muito trabalho para Deus, uma hora eu conto essa história para vocês. Alguns aqui conhecem essa história, já me viram pregando, contando esse testemunho. Mas imagina tudo isso. Eu quero contar uma história para vocês. Uma senhora, uma jovem senhora, ela estava no leito de morte dela. E ela chamou o pastor. E ali, conversando com o pastor e tal, ela fez um pedido especial para ele. Falou, pastor, por favor, faça com que a minha família me enterre com o melhor vestido que eu tenho. Ela mostrou o vestido. E o pastor, não, isso aí tudo bem, pode ficar tranquilo. Ela já estava ali já no finalzinho. E aí ela faz um pedido inusitado. Pastor, eu quero ser enterrada com um garfo de sobremesa na mão. O pastor olhou, como assim? Mas por quê? E aí aquela jovem senhora falou o seguinte, pastor, eu já fui em muitos jantares da alta sociedade, participei de muita coisa, e a gente sempre ali acabava de comer, vinha aquele garfinho de sobremesa e eu já pensava, vem algo melhor, ainda vem algo muito gostoso. E quando ela estava com aquele garfinho na mão, ela sabia que viria algo especial. E ela fala o seguinte, eu quero que as pessoas, ao me ver no meu velório, segurando aquele garfinho, saibam que existe algo muito melhor depois da morte. Quando Cristo voltar, eu vou ressuscitar e vou experimentar o melhor, o mais gostoso, que é passar a eternidade com Jesus Cristo. Então, meu jovem, minha jovem que está me assistindo aqui, queira isso. Queira a sobremesa maior, que é viver eternamente com Cristo, na Nova Jerusalém. Tudo especial feito para você. Queira isso. Deseje isso. Se a gente pode tirar uma lição, pelo menos para mim, uma grande lição de tudo que nós estudamos aqui é o seguinte, a nossa maior missão é propagar o partido de Cristo. Exatamente isso. Não é partido político A, partido político B, fulano, ciclano, bertano, não. Eu, como adventista do sétimo dia, vou propagar que Jesus breve virá. Essa é a minha missão. Política, cada um aí escolhe o seu, você faz isso, eu respeito, mas não deixe que isso seja maior do que Cristo na sua vida e seja maior do que a missão de pregar a volta dele. Você é saleiro e luminária. Você tem que temperar esse mundo aí com as palavras de Cristo, tá ok? Muito obrigado por você ter acompanhado a gente aí durante esses 3 meses, mas não para por aí. Nós vamos começar uma nova temporada que é o Conflito. Tá aí nossa nova temporada, dia 30 de março nós estreamos. Eu tô com a lição aqui em mãos. Se você não adquiriu a sua, corre lá, pede lá na CPB para você poder acompanhar. Por favor, estude, leia o texto. O nosso intuito aqui é ajudar você a tirar algumas dúvidas e trazer algum complemento, mas estude a lição, ore, vai na Bíblia, coloca aí a cachola para funcionar, para poder procurar entender. Aquilo que você não conseguir entender, a gente tenta explicar aqui, tá ok? Mas não deixe de estudar, não deixe de ter a sua lição em mãos. E a gente vem falando muito sobre profecia, né? As últimas lições, se você reparar, as 3 mensagens angélicas, falando sobre a história da igreja, povo profético, liberdade religiosa, mostrando aí o que vai acontecer nos últimos tempos, como tem influenciado dentro da profecia, e vamos falar sobre o bem e mal, o conflito entre o bem e o mal. Eu, pessoalmente, sou apaixonado por esses temas, então vai ser muito bom passar com você aqui mais 3 meses estudando na lição, não é isso? Deus te abençoe, espero que realmente tenha te ajudado de alguma forma, e até semana que vem com a nossa nova lição, com a nossa nova temporada. Um abraço, fique com Deus, fui!